quero iniciar essa mensagem da nosso primeiro culto pela manhã, falando sobre uma das mensagens mais importantes que Jesus pregou enquanto caminhou na terra conosco. Antes de qualquer anúncio ou até mesmo prática cristã, ou seja, milagres, sinais, ou alguma coisa que Jesus veio empoderar os discípulos para fazer, ele deu uma mensagem que era o fundamento de toda a vida cristã, que nós conhecemos como Sermão do Monte. Então, basicamente, o Sermão do Monte é aquele sermão que dá fundamento e dá base para toda a vida cristã. E eu costumo pensar, todas as vezes que eu penso no Sermão do Monte, que se todo cristão começar a ter um esforço para a prática do Sermão do Monte, você vai conseguir, de alguma maneira, preservar o testemunho de Cristo. E é interessante. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5. E o Sermão do Monte inicia com algumas coisas bem interessantes, que são as bem-aventuranças, né? E talvez você já ouviu tantas mensagens sobre bem-aventurança, e o problema é como nós compreendemos isso. Quando você pensa bem-aventurado, às vezes eu já ouvi isso, e observo isso na vida de alguns. Por exemplo, quando você escuta, bem-aventurado os humildes, ou bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos. Alguém se identifica com um e fala, não, essa é a minha bem-aventurança. O restante é para outro. Então, eu tenho um, o irmão tem outro, a gente completa. Na verdade, quando Jesus fala sobre isso aqui, ele está dando um sinal que isso é uma virtude da vida de um cristão. Ele não está falando que é uma porção que um vai ter e o outro vai ter. Eu já vi muito isso. Adão, você é da misericórdia, eu sou disso, eu sou daquilo. Bem, não é bem assim. Na verdade, isso é o fundamento da vida cristã. Então vamos lá, Mateus 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E eles começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Jesus começa a bem-aventurança, o Sermão do Monte, com bem-aventurado os pobres de espírito. Uma mentalidade que se alastrou no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja em geral, principalmente a igreja do século 20 e 21. Foi um pensamento dos místicos do 4º século e do 5º século, que foram tendo uma progressividade. Que pobre de espírito é aquele que se flagelava, é aquele que tentava professar uma humildade baseada em seus próprios esforços. Eu não estou falando que se esforçar para ser alguma coisa não é legal. É lógico
que para viver nesse mundo precisa ter um esforço. Todos os dias você acorda para ir trabalhar, precisa ter um esforço. Na verdade, para chegar hoje aqui, você se esforçou. Eu duvido se você não pensou 2 vezes, não, cara. Culto à noite, melhor. Ou você olhou no relógio e pensou, mais 5 minutos. Na verdade, o mais 5 minutos nos perseguem, né? Quem nunca pensou assim, ó, mais 10 minutos e foi surpreendido pelo tempo e quando acordou tinha passado 30 minutos. Alguém já passou por isso? É terrível, né? E você acorda assim num desespero. Um desespero assim, nossa. Eu sei que tem pessoas que são experts nisso, tem PhD nisso aí. Tem PhD nisso. Então, eu não estou negando que a vida cristã não necessite ou não é necessário um esforço. Não, é verdade. Porque Jesus fala que bem-aventurado ou feliz ou cheio é aquele que se esforça. Ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Ele fala que aquele que perseverar até o fim vai ter uma recompensa. Então, tudo isso está relacionado a esforçar-se. É lógico que nós temos a compreensão e entendimento que a vida cristã, o Evangelho, é o que Jesus fez por nós, um homem não conseguiria fazer. E que bom que Ele fez. Mas Ele também alerta para que nós tenhamos uma caminhada de esforço. Principalmente nas inclinações dos nossos corações. Então, ele fala assim, mas os místicos do 4º e do 5º século, eles pensavam que o pobre de espírito era aquele que todo o tempo professavam a humildade ou não queria contato nenhum com as coisas da terra. Então eles se isolavam, né? Tanto que, por conta disso, dentro da história da igreja, é conhecido até como uma linha de pensamento dessa, como heresia, que eles se isolaram e se flagelaram tanto que eles simplesmente começaram a negar as coisas da terra. Então, pobre de espírito não é um flagelo pessoal. Pobre de espírito não é alguém que fica se martirizando para poder alcançar uma espiritualidade. E, na verdade, tem um pensamento errado também no meio do corpo de Cristo, é que santidade é uma via única humana. Quando, na verdade, santidade é a resposta que você dá por aquilo que o Senhor fez por você. Então, você tem consciência do que Ele fez por você e logo você responde com santidade. E isso requer esforço também. Mas por que Jesus começa com bem-aventurado pobre de espírito? Interessante, a ordem faz a diferença. Você poderia pensar assim, não, ele poderia começar aí, eu acho que é só uma questão de ordem da escrita mesmo, ou da tradição oral. Ele poderia começar bem-aventurados misericordiosos, ou bem-aventurados que têm fome e sede. Não, na verdade, tem uma diferença e tem uma ordem. Quando ele começa, bem-aventurados pobres de espírito, é porque, na verdade, ele está dando o pontapé inicial para que o jogo comece. para que a caminhada comece a valer a pena de fato. Então, o caráter cristão está fundamentado nessa pobreza de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É lógico que isso vai além das posses, isso vai além das coisas, das finanças ou de bens materiais. Você tem que entender que o que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: se você é bem-aventurado nisso, você vai perceber que as outras bem-aventuranças, ou até mesmo viver como um discípulo, é uma consequência e não vai ser apenas um esforço pessoal. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, se você faz uma tradução no literal da palavra, é feliz é. Então, e eu gosto disso. Ele fala assim, feliz é o pobre de espírito.
Se você traduzir aí feliz, feliz é o humilde, feliz, e junto com feliz é, ou entenda, ele não está falando feliz vai ser quem? Feliz é algo presente, é algo para o agora. Feliz é. Então, entenda, às vezes nós temos uma mania de projetar toda a questão da vida ou da felicidade para um futuro, ou aquele momento da esperança cristã, porque é um momento apoteótico mesmo. Imagina a ressurreição dos mortos, mais uma vez a realidade sendo tocada pelo Cristo. Isso é um momento apoteótico. Mas a afirmação do Sermão do Monte é algo presente. Feliz é. Feliz é. Agora, como você pode associar felicidade com pobreza? Parece estranho isso, principalmente na realidade que vivemos. Porque, assim, a grande busca da humanidade é a felicidade, em busca da felicidade. Na verdade, quem nunca ouviu a seguinte palavra: todo mundo merece ser feliz, eu mereço ser feliz. Que em nome da felicidade você vai rompendo muita coisa. Você pisa em pessoas. Você não olha o outro lado da história. Em nome da felicidade, você rompe tantas coisas. Eu já sentei, por exemplo, com casais que estavam decididos a se separar e das pessoas olhou para mim e falou assim: não, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Então, esse merecimento a respeito da felicidade, ou quem não merece... todo mundo é filho de Deus e merece a felicidade de alguma maneira. E essa busca pela felicidade, a igreja não está aquém disso, não. Parece que essa realidade nos atinge também. Você está aqui, você está adorando a Deus, você está conectado, levantando suas mãos, mas essa busca pela felicidade, parece que ainda nos persegue. Só que a felicidade, segundo esse tempo, é um ídolo. Muitos fizeram da felicidade um ídolo. Que em nome da felicidade e usando Deus como um amuleto, eu vou fazer o que for possível para ser feliz. E isso significa que eu posso pisar em alguém, passar por cima de alguém, separar, ou enfim, tudo em nome da felicidade. E agora, quando nós olhamos o Sermão do Monte, Jesus confronta tudo isso, que ele começa falando que feliz é aquele que é pobre. Bem, se você for fazer uma tradução de pobreza aqui, ele está falando sim de pobreza material, mas ele fala, mas vai além, bem além. Na verdade, essa palavra aqui não é para uma elite espiritual, mas para todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, que almejam ser discípulos de Jesus. Não tem como abraçar outra bem-aventurança se você não abraça a pobreza espiritual. E o que é ser pobre espiritual? Primeiro, eu preciso definir umas coisas aqui para ficar bem claro, ok? Eu não estou falando aqui para você fazer voto de pobreza, para você se tornar um franciscano. Eu não estou falando isso, tá? Porque você pode pensar, porque assim é pensar como os místicos do quarto século. Porque tem gente que pensa assim, não, a verdadeira felicidade está na abnegação de todas as coisas. E o voto de pobreza vai gerar uma felicidade interna e não percebida. Então, eu já observei, né? Todo mundo que faz, por exemplo, algum voto, ele é triste por causa daquele voto. É incrível. Eu nunca vi alguém falar, eu fiz um voto disso e é feliz da vida. Assim, isso seria muito legal. Se a pessoa faz um voto e não fosse machucado ou até mesmo sofresse por isso. Tem gente, por exemplo, que faz, não só voto de pobreza, mas eu faço um voto, que é bem comum hoje, né? O voto de Nazireu. A pessoa não sabe nem o que é, mas faz. E aí, não vou cortar o cabelo, não vou fazer isso, aquilo, outro, então. Mas ele sofre por isso, ele vive amargo.
Agora, olha que coisa. Bem-aventurança não é um voto, é assumir uma identidade. Não tem jeito. Feliz é aquele que assume essa identidade. É aquele que abraça isso como parte da vida cristã. E Jesus começa com a questão da pobreza. Então, deixa eu definir algo para você aqui. O caráter das virtudes. Por exemplo, não há virtude em ser rico ou ser pobre. Não é uma virtude ser rico ou ser pobre. A virtude está em como você reage em meio a isso. Como você vive no meio disso tudo. Como é a tua vida, em que momento isso afeta ou não afeta a tua vida. A virtude está nessa poção entre o que você é, entre ter ou não ter. Está entendendo? O que você é, entre ter ou não ter. O fato de ter altera quem você é, não é mais uma virtude. A virtude está em receber aquilo. Então, isso acontece muito. Quem nunca percebeu, por exemplo, que pessoas mudam com posições sociais? Já viu isso acontecer? Agora, isso não é só uma característica daqueles que crescem financeiramente. Porque tem pessoas que declinam financeiramente que mudam também. Na verdade, quando eu leio as Escrituras, Jesus e Paulo me mostram que a pobreza a verdadeira pobreza, não pobre de espírito, a verdadeira pobreza está relacionado a você sofrer porque o que tem não satisfaz você e você sofrer pelo que você não tem. Você já percebeu que tem gente que sofre por coisas que nunca teve, que nunca vai ter? Já viu isso? Tem gente, por exemplo, que reclama do dinheiro que tinha e não tem mais. E tem gente que sofre pelo dinheiro que não tem. Já percebeu isso ou não? Você já percebeu que tem pessoas que a vida toda, principalmente se ela já foi bem financeiramente, e quando ela perde as coisas, ela tem dificuldade de viver pela situação atual. Ela vive sempre mencionando do que tinha. Alguém já conviveu com pessoas assim? Não, quando eu tinha isso, eu tinha... Nossa, por exemplo, tem outra linha da história. É que tem gente que vive e gasta o dinheiro que gostaria de ter, mas não tem. Já viu isso também? Pessoa que ele sonha em ter e vive como se tivesse. Ainda bem que não tem ninguém aqui assim. Ainda bem. Ainda bem que quando você olha teu cartão e teu limite, você não vê dinheiro ali. Você vê dívida, não dinheiro. Era para ver, pelo menos. Então, mas Jesus, ele leva um nível, ele fala, bem-aventurado, feliz é. Agora, vamos entrar na questão do que significa de fato ser pobre. E eu vou te dar alguns exemplos bíblicos disso. Primeiro, Jesus está mostrando a condição humana. O que é a condição humana? É que o homem não pode por si mesmo salvar-se. O homem por si mesmo não pode ser um conquistador autônomo. Sabe o que Jesus estava fazendo com essa mensagem? Confrontando uma mensagem religiosa e política da sua época. Ele estava falando assim, olha, aqui está falando que se você vive como os fariseus, ou se você se associa a tal coisa, você é alguém santo e poderoso. Só que eu tenho uma mensagem para vocês, eu vou começar, que a vida cristã começa com a pobreza de espírito. A vida cristã começa com a pobreza de espírito. E o próprio Cristo se faz isso por nós, porque imagina, pensa comigo. O Evangelho de João nos revela uma grandeza incrível a respeito do Cristo. Já parou para pensar? João 1 fala assim, que no princípio era o verbo, ou a tradução é logos, que é a palavra
ou a lógica. Eu prefiro essa questão, a palavra e a lógica, do que a questão do verbo. Porque para alguns irmãos, quando no princípio era o verbo, ele pensa, nunca aprendi verbo mesmo. Então, verbo para muitos não faz sentido. Meu negócio é matemática, não português. Falando em verbo, quem tinha dificuldade de decorar os verbos? Alguém teve aquelas... Eu tinha um livrinho com os verbos, presente, né, pretérito. É tanto verbo, gente. Outro dia eu estava revisando uma gramática, aí tem assim, verbos irregulares, regulares, pretérito. Meu Deus, glória a Deus pelo inglês do to be, né? Você aprende o to be, você aprende tudo, né? Basicamente. Então, olha o que o Evangelho de João nos mostra. Que no princípio era o verbo, no princípio era a lógica, no princípio era a palavra. Ele estava no princípio, no início. Bem, ele não fala no princípio, alguém deu início à palavra. Ele fala, no princípio ele existia. Estava ali. E o verbo estava com Deus, estava com o Pai, e o verbo era Deus. Vai pegando, vai entrando comigo aí na coisa. E ele fala assim, que por ele foi sendo criado as coisas. Só que é muito bonito pensar que essa lógica trinitária começa a fazer sentido na questão da criação. Porque você vê lá que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nossa, e quem nunca imaginou como foi os processos dos 7 dias de Gênesis? Você pensa assim, nossa, você vai vendo. Principalmente quem já viu o Geographic Channel, né? E você vê aquela formação, você fica imaginando como era a formação das coisas. Eu viajo nessas coisas. Eu viajo. E aí você pensa, é muito fácil pensar isso. Só que João revela algo incrível no Evangelho. E aí eu vejo isso como pobreza de espírito. Cristo não falaria isso para os seus discípulos, se antes não tivesse encarnado a própria pobreza. Alguns irmãos ativistas pensam assim, porque Jesus, o pobrezinho, não tinha onde ficar, foi para a manjedoura, pobre de marré, estava ali, carpinteiro, nossa, ralando as coisas, e ainda teve o Judas que ainda traiu, muito pobre. Só que essa pobreza não está relacionada ao que você pensa que é pobreza. Preste atenção, é Deus rico, criador em todas as coisas, entra num mundo perdido. Olha só, Ele que é criador, Ele que é Senhor. Aí ele fala assim, e o verbo se fez carne. Sabe o que significa, gente? É que o Filho, em sua essência, com o Pai, o meio pelo qual o Pai criou todas as coisas, decide vir como um homem. E decide vir num contexto muito complicado. Quem estava aqui na mensagem de Natal sabe como era o contexto que Jesus nasceu. Decide vir numa família que estava ali, que não era assim, tão estruturada assim. E Deus vem dar cumprir com um casal de jovens, né? Da forma como ele veio. Com toda a especulação, já nasce um refugiado. Fica no Egito um bom tempo. Então assim, Deus com toda a sua glória, criativa e criadora, decide entrar na terra para resgatar algo que pertence a Ele mesmo. Gente, eu não sei se isso não mexe com você, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda está vivendo, vivendo, eu fui salvo e graças a Deus eu estou indo para o céu. Não. Olha só, a boa notícia, Deus se fez carne. E João fala que Ele habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Preste atenção nisso. Cristo assume essa pobreza. Sabe como? O Filho de Deus
rico em sua glória, vem, entra num mundo caído, e detalhe, ele não ia só nascer e passar uma época e salvar a humanidade, não. Ele tinha que passar, porque o profeta fala uma coisa interessante. Olha o que o profeta fala. Nele não tinha formosura alguma, Isaías. Você lê Isaías a partir dos 50 em diante, você vai perceber toda a ideia messiânica. Ele fala assim, nele não tinha formosura alguma. E aí ele vai falando que rejeitado entre os homens. Só que ele fala algo bem mais profundo. Fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo. Alguém que já foi castigado? Hã? Você pelo menos tem noção do que eu estou falando. Porque hoje falar em castigo o pai vai ser preso, né? O pai que castiga o filho é preso hoje. Quem nasceu numa época onde galho de goiabeira era um castigo incrível. O que mais? Alguém fala aí um método de tortura da tua época. Alguém fala aí, por favor. Joelho no milho, isso aí é clássico. Isso é clássico. Joelho no milho, o que mais? Palmatória. Sandalhada à distância. Quem pegou já? Incrível. Mãe tinha uma pontaria incrível, assim. Pá! Conchada na cabeça, colher de pau. Cinturão. Cinturão é o melhor de todos. A marca dormir soluçando com a cinturão usada era uma coisa assim, apoteótico, metafísico. Quem nunca teve essa experiência, dormir soluçando, se não, dormia bem. Se ou não, gente? Quem teve essa experiência pode confirmar. Alguns, quem nasce numa época onde você, porque nem ser repreendido é mais, né, o filho, e aí você fala, o que é isso? Que época? Existia isso no mundo? Então, existia. E sobrevivemos a tudo isso. E muito bem, graças a Deus. Então, quando eu falo do castigo que nos traz a paz, gente, a coisa é muito séria. Repousava sobre ele as mazelas da humanidade. O que era para ser para o homem, repousava sobre o Cristo. Sabe por que isso? Pobreza. O Senhor assume essa pobreza. E Ele faz isso porque Ele sabe que não tem outra maneira de viver nessa terra se primeiro você não assumir a pobreza de espírito. Não tem como você ser um cristão autêntico nessa terra se você não assume primeiro a pobreza de espírito. Entenda, mais uma vez, eu não estou falando de autoflagelo ou de negar as coisas da terra. O que eu estou falando é entender que a vida cristã não está nas posses ou essencialmente naquilo que eu desejo ter, mas está em assumir essa identidade primária do próprio Cristo. Que interessante. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual. Ou falando claramente, nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além de juízo de Deus. Será que você já parou para pensar, alguma vez, que ajoelhou e pensou assim, nossa, eu não mereço o amor de Deus? Você já parou para pensar isso? Ou você, quando se ajoelha, o sentimento que você tem é de merecimento? Será? Será que quando você se ajoelha, você pensa, nossa, eu mereço mesmo. Obrigado, Senhor. Dentre muitos, o Senhor me escolheu, mas eu sempre fui um homem bom. Eu sempre fui alguém muito bom. É aquela linguagem evangélica terrível que fala assim, fulano é tão bom que só falta ser crente. Terrível isso. Só falta ser crente. Só falta ser crente. Bondade, virtude, essa bondade segundo os olhos humanos para essa pessoa.
E não é assim. Sabe que é você entender falência espiritual. É você olhar para você mesmo e falar assim, eu não tenho condições de prosseguir. Eu não tenho condições de ser quem eu sou. Eu não tenho condições de ter o que eu tenho. Eu não tenho condições de estar onde eu estou. Eu não tenho condições de prosseguir. É você entender que por você mesmo não tem condições. É assumir a total falência espiritual. Charles Spurgeon fala algo interessante, ele fala assim, não tem como chamar, primeiro chamar Abba a Deus, se você não reconhecer que você primeiro ele usa uma palavra um pouco estranha, é ruim traduzir, mas ele fala, primeiro você está sob uma ira. Se você reconhece que você primeiro é merecedor de ira, a palavra Abba soa muito melhor para você do que aqueles que julgam-se a si mesmos merecedores. Sabe o que é ser pobre de espírito? É todas as vezes que você se ajoelha diante de Deus, você, antes de agradecer a Ele, você reconhecer que diante dele está alguém que é uma poeira. Mas que porque o Filho de Deus assumiu a identidade de pobre de espírito, ele pode ser chamado de filho. E isso a Bíblia dá um nome, chama-se graça. Favor imerecido. É porque você não merece, não tem direito. Mas naquele que foi predestinado a isso, nós temos uma porção. Ó. Podemos ser chamados de filhos de Deus. Pobreza de espírito é você chegar diante de Deus, saber que não tem nada a oferecer, nada a reivindicar, nada que comprova o favor dos céus, nada como, sabe, é você chegar diante de Deus e falar, não tenho nada a oferecer a Ele. Ou você acha que Deus é aquele Deus que fica ali clamando por manjares? Sabe? Fala assim, eu tenho algo para falar para vocês aqui. Quando você chega diante de Deus, Deus não tem expectativa. Tipo, se Deus está ali, o que Ele vai trazer hoje para mim? Não. Deus não tem expectativa. O que você vai levar para Ele? Não. Ele não é uma entidade que está esperando uma oferenda. Na verdade, o que agrada ao coração de Deus, segundo o salmista, é um coração contrito. Sabe o que é isso? O salmista está falando, é aquele que se ajoelha e reconhece sua insignificância diante de um Deus grande. Coração contrito, sabe? É chegar diante do Senhor e falar assim, eu não tenho condições, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada a reivindicar. E é engraçado que a palavra reivindicar assumiu um status primordial no meio do cristão hoje. Quem nunca ouviu, reivindica o que é seu diante de Deus. Quem nunca cantou, restitui, eu quero de volta o que é meu. Nossa, uma música se alastrou no meio da igreja. Sabe, e assumiu uma identidade, e pessoas chegavam diante de Deus, e o pensamento é, não, eu vou reivindicar, a identidade, a pobreza de espírito passou longe. Aí você pensa depois, mas pastor, não, já não somos filhos, por que nós vamos chegar diante de Deus, reconhecendo nossa insignificância, ou reconhecendo que eu não tenho nada a oferecer? Ele já sabe, então Ele sabe mesmo. Ele sabe, Ele conhece o nosso amanhã. Mas é que está a dádiva e a alegria. E o paralelo do filho pródigo. É aquela noção de distância. É aquela noção de estar distante. Que o pai não deixa nem o filho completar a frase. Sabe como é que é? Porque ele já sabe o que está vindo ali. Você acha que isso acabou? Lógico que não. Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para a minha vida, eu ainda observo um filho pródigo. Sendo bem sincero com você.
Tem momentos que eu acordo sentindo algo terrível, assim, digo, nossa, não, Senhor, é complicado. Tem momentos que você está tão animado que parece que a linguagem muda e você já começa agradecendo. Deus, obrigado pela terra, obrigado por isso. Independente do teu estado do espírito, quando dobrar o teu joelho, entenda uma coisa, a oração do publicano ainda é a oração do cristão. Sabe o que aconteceu com o publicano e o fariseu? Lembra dessa cena? Sim ou não? Eles estavam lá orando, aí o fariseu chega diante de Deus e fala assim, Jesus contando para os discípulos isso. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores. Olha a oração do fariseu. Eu jejum e oro, dou meu dízimo. O fariseu fala isso. Vai lá, dá uma olhada. E obrigado porque eu não sou como eles. E eu sei que o Senhor se agrada disso. Terminou. Aí veio o publicano. Jesus falando para o discípulo. O publicano nem levantou seus olhos aos céus. Falou, Senhor, eu não sou digno de olhar para o Senhor. Se existe alguma compaixão no Senhor, estende tuas mãos sobre mim. Eu não sou digno de estar diante da tua presença. Eu sou um pecador miserável. Aí, Jesus fala para o discípulo, quem desceu justificado? Quem foi que desceu justificado? O que Jesus nos ensinou? Aí está um exemplo de pobreza de espírito. Jesus fala que o publicano desce justificado por quê? Porque ali ele compreendeu que a única maneira de continuar vivo é reconhecer que por ele mesmo não tinha condições de continuar. E essa noção de distância às vezes é terrível para nós. Quantas vezes você já nos sentiu distante de Deus? Quantas vezes eu não dobrei o joelho e pensei, nossa, eu estou desviado. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto mais. Aí você ajoelha e fala, nossa, parece que Deus está tão distante, em silêncio, não fala comigo. E isso não é terrível? Quem já passou por essa experiência de não sentir nenhum arrepio, nada. Você ajoelha, aí você fica ali, você ora, vem Senhor, vem. Senhor, vem, cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu quero sentir. E aí você pensa, perdi o primeiro amor. Perdi o primeiro amor, vou atrás desse danado. Eu tenho que encontrar, eu tenho que ter aquele fogo inicial. Sabe aquele momento onde eu chorava na sua presença e tal. Eu preciso ir atrás dele. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes e eu acho que ainda não terminou ainda. Não terminou. Mas eu aprendi algo com Jesus. É que sentir-se distante de Deus é um sinal que quão perto eu posso estar dele. Entendeu? Talvez não apenas a consciência que ele está ali, mas entender que talvez eu possa estar no caminho que me leve a ele. Porque ele é um Deus santo, e à medida que um Deus santo toca ou se revela a um pecador, a primeira sensação que ele tem é de impotência, é de pequenez, é ser pequeno mesmo, diante de tamanha grandeza. Pobre de espírito é aprender a não reivindicar ou querer comprar favor dos céus. Comprar favor dos céus é incrível, né? Quem nunca fez chantagemzinha com Deus aí? O Senhor é o seguinte, ó. O Senhor sabe, hein? Estou dando essa oferta aqui, mas aquela palavra lá que vai voltar é válida para mim. Não sei para o Senhor, mas para mim é válido. Ou aquela questão, né, de falar assim, ó, melhor ajudar o irmão, porque um dia vai que volta para você. Já viu isso? Não, quem nunca pensou assim? Nossa, eu estou ajudando porque estou semeando.
Porque um dia que eu estiver na condição dele, eu vou querer que me ajude também. Sim ou não? Ô, gente, vamos lá. Nossa, eu estou diante só de gente perfeita aqui, que legal. Então, é aquela história que você pensa assim, aquela chantagem, essa é clássica, chantagem com Deus. Senhor, é o último dia que eu vou para a igreja. A vida não faz mais sentido. Ou, Senhor, é o seguinte, se o Senhor não intervir nessa história, game over para o Senhor, acabou. Faz alguma coisa, aí você coloca Deus na parede, né? Viu isso? É a última chance para o Senhor, é a última. Se o Senhor não mudar, e às vezes Deus, por sua infinita misericórdia, faz alguma coisa para um miserável desse. Faz, pior que faz. Você vai ouvir testemunho de pessoas que eu falei para Deus, Senhor, é o último momento, e Deus fez, e faz. Deus faz. Pobre, miserável, nu, Deus faz. Olha como Ele é bom. E a pessoa vai testemunhar como se ele pressionou a Deus, colocou Deus na parede e Deus respondeu. Então todo mundo pensa que isso é uma via de regra. Agora, vamos lá, gente. É tudo ou nada, né? Comprar favor dos céus. Não caia nessa bobagem. Aprenda uma coisa. Se existe alguma virtude em você, essa virtude primeiro repousou no Criador de todas as coisas. E por meio dele, ele faz possível em você. O reformador de Genebra, João Calvino, fala que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Você sabe que é você chegar e falar assim, tem uma linguagem que se tornou senso comum no meio do evangélico, assim como Pai do Senhor, aleluia e N palavras. Se tornou a linguagem santa, que é assim, só Jesus. Quem fala isso? Tipo assim, agora só Jesus. Como a última instância. Zazá fala, acabou de levantar a mão. É aquele que, assim, é a última instância, né? Até aqui eu consegui, na minha infinita grandeza, virtude, poderosa. Agora só Jesus. Repousar na misericórdia de Deus? Não, nunca. Eu posso fazer tão bom quanto Ele. Esse é o pensamento do insensato. Agora, reduzir-se a nada e repousar na misericórdia de Deus, essa é a pobreza de espírito. E aí você vê, por exemplo, no Getsemane, Jesus, ali, falando, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. É alguém pobre de espírito. Sua vontade não estava conflitante com a vontade do Pai, mas ele entendia que a vontade do Pai era soberana sobre a vontade dele. Então ele submete sua vontade à vontade do Pai, no sentido que agora a minha vontade é a vontade do Pai. Eu vou me alegrar na tua vontade, mesmo que a tua vontade não satisfaça o meu desejo de felicidade por agora. Pobreza de espírito. E eu quero ir caminhando para o final, essa questão da pobreza de espírito, entendendo que o contrário de ser pobre do espírito é ser autônomo e autossuficiente. Isso envolve a tua vida comunitária, isso envolve a tua vida diária, isso envolve a tua vida de devoção. É possível você estar aqui dentro e ser um autônomo. É possível você estar aqui caminhando com Deus e ser autônomo de Deus. É possível. Porque usar a linguagem não quer dizer que você está vivendo isso. Tem muita gente que coloca a hashtag Deus é mais. Já viu isso? Deus no comando. O cara fala assim, vamos matar um monte. Deus no comando. Você vai ver, por exemplo, que é comum hoje traficantes evangélicos.
Os traficantes evangélicos. Eles reúnem, oram e falam assim, ó, Deus na frente. Vamos lá? E vamos lá, vamos destruir aquele terreiro de macumba. Deus na frente. Traficante evangélico. Aqui é só igreja evangélica. E tem que ser do reteté a parada. Tem que ser daquele do fogo. Ser autônomo é um conflito de ser pobre de espírito. E eu quero que você comece a meditar nisso. Pobreza de espírito é você reconhecer que não tem vida de igreja se não tem vida comunitária. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, eu sou a igreja e o meu pastor é Jesus, o que eu faço é me relacionar esporadicamente, acabou a pobreza de espírito. Não tem. Já tem uma falha no Sermão do Monte. Basicamente, Jesus está falando aqui, olha, vocês vão ter que conviver necessitados uns dos outros. Não tem jeito, isso é pobreza de espírito. É você olhar para alguém e falar assim, eu não concordo com o estilo de vida daquela pessoa, mas eu sou parte do mesmo corpo daquela pessoa e não tem jeito. Agora, isso é pobreza de espírito, gente. Não é autonomia. Deus não te chamou para ser um autônomo, um ambulante que professa a sua palavra esporadicamente. Não, é viver vida comunitária. Outra coisa, ser autônomo de Deus, muitas vezes é você usar uma linguagem cristã, o nome de Deus, mas a ação é, eu vou fazer o meu futuro valer a pena. É basicamente o que Adão e Eva fez. Adão e Eva escolheram para si mesmo o que era bom ou ruim. No vislumbre do né, que é o fruto, eles ignoraram o todo. Não é isso? Deus falou, não um, mas todos eles. Você pode, não aquele. Adão e Eva olhou no vislumbre do esqueceu que tinha muitos outros. Preste atenção. Deixando de lado aquilo que Deus falara, começavam a viver suas próprias palavras, abandonando a voz instrutiva e criadora de todas as coisas, a voz que dá sentido. Porque, na verdade, a voz de Deus no Éden era uma voz que dava sentido. É a voz criadora. Deus ia visitar um homem e essa voz criadora dava sentido ao homem. Fazia sentido viver, porque a voz criadora continuava a visitar o homem. Preste atenção. Eles abandonaram essa voz. É como se eles tivessem dito, não queremos mais sua ajuda. É aquela história, faço até aqui, daqui em diante faz Deus. Viu isso? O homem faz o possível, Deus faz o impossível. Gente, isso é um clichê evangélico tão destrutivo. Isso é um clichê evangélico tão destrutivo. Na verdade, o homem reage ao que Deus já está fazendo. Não é que o homem faz até aqui e Deus faz o restante. Não. Até aquilo que chega no limite do homem, a graça possibilitou para ele fazer. Você está entendendo? Se o homem chegou a fazer até aqui, a graça possibilitou. Não é que o homem fez pelo seu próprio esforço e vontade. Você está entendendo, gente? A nossa total dependência de Deus. Aí ele fala assim, eles abandonaram. É como se ele tivesse dito, agora não queremos mais a sua ajuda. Vamos viver por nós mesmos agora. Não precisamos de você. Somos fazedores da nossa própria história. Está ouvindo isso muito? Você é um fazedor da tua própria história. Você nasceu para ser um vencedor. Você é fazedor da sua própria história. Presta atenção. Existe um campeão dentro de você. Existe um campeão dentro de você. Existe alguém que nasceu para ser feliz. Existe alguém que nasceu para alegria. Existe alguém... Para com essa cara de derrotado.
Você nasceu para ser vencedor. Hein? Vamos lá! Vamos fazer nossa própria história. Vamos construir os nossos próprios destinos. Oh. Aí o que acontece? Perdidos no paraíso, eles se assustaram com uma coisa, a nudez. Prestou atenção? Porque quando Yahweh chega para visitar o homem, ele pergunta, onde tu estás? Sabendo onde ele estava. E o homem fala, não, Você quer saber o que ele fala para o homem ali? Ele fala assim, por que você saiu do lugar onde eu te coloquei? Que os reformadores falam que o homem, no teatro de Deus, o homem saiu do papel principal. Ele basicamente quis... Ele era um papel principal, mas ele era também coadjuvante. Mas ele tentou ser papel principal sozinho. É muito fácil ser principal sozinho. E aí ele fala assim, ó. Perdidos no paraíso, assustados com a nudez, dominado pelo pecado. Yahweh pergunta para o homem, onde tu estás? Ele fala, nos escondemos, porque nós estávamos nus e ouvimos a tua voz, nós nos escondemos, não é isso? Aí Deus faz uma pergunta-chave, talvez você nunca percebeu isso. Ele pergunta assim, quem falou que você estava nu? Que voz você escutou agora? Basicamente assim, a voz que você escuta vai mostrar quem você está ouvindo para o sentido final. Preste atenção. Yahweh pergunta, quem falou para você que você estava nu? Ou seja, em outras palavras, ele pergunta para o homem, quem é a voz que está dando sentido agora para você? Você parou de me ouvir. Você está ouvindo outra voz. Quem é? Aí, dominados pelo pecado, perderam sua glória, sua alegria e prosperidade. Tentando ser donos da alegria, foram encontro ao desespero. Tentando ser donos do sustento, encontraram a fome. Tentando ser cheio de capacidade, encontraram o fracasso. C.S. Lewis, em Problema do Sofrimento, o livro, tem traduzido, a editora Vida traduziu esse livro, excelente, ele fala assim. Adão e Eva, eles queriam falar como se fala hoje, somos os nossos próprios donos, sou dono do meu nariz. Mas isso significa viver uma mentira, porque na verdade não somos donos de nós mesmos. Nossa alma não é nossa. Eles queriam o lugar no universo de onde pudesse dizer a Deus, esse negócio não é seu, é nosso agora. Mas não existe um canto assim. Eles queriam ser substantivos, mas eram, senão, apenas simples adjetivos. Essa é a história da humanidade hoje. Que Adão e Eva viveram naquele momento, com o pecado original, isso reflete até hoje. O homem tenta ser dono de si mesmo. O homem tenta dar sentido para a sua própria história. O homem tenta clamar por uma existência autônoma. E aí que é o grande problemático. E aí Jesus, Deus encarnado, vem e começa o seu catecismo, né? Com uma palavra, bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito. Feliz é aquele que reconhece a sua insignificância. Feliz é aquele que reconhece que não é nada sem o todo. Feliz é aquele que desistiu de salvar a si mesmo. Feliz é aquele que aprendeu que na jornada
antes de reivindicar ou agradecer, eu reconheço a grandeza de que sem Ele, nada sou. Bem-aventurado os pobres de espírito. E bem-aventurado é o cristão que abraça essa realidade como realidade inicial de uma caminhada. Fique em pé.